Vamos continuar falando dele ainda nesse primeiro bloco, porque falando em Temer, em aniversário, eu queria trazer mais um assunto para discussão. O escândalo da JBS, dos áudios e da delação de Joesley Batista, completa um ano amanhã. E às vésperas dessa data, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, decidiu fazer uma nova denúncia contra o empresário e ex-diretor jurídico do grupo JF, o Francisco de Assis e Silva. Eles são acusados, junto com outros advogados, de tentarem corromper o procurador Ângelo Goulart Vilela para barrar investigações de uma das investigações. A denúncia foi apresentada no dia 27 de abril e mantida sob sigilo. Ela ocorreu no momento em que a PGR aguarda a decisão do ministro Edson Fachin sobre o pedido de rescisão dos acordos de delação de Joesley, seu irmão Wesley e também executivos do grupo. Começa esse tema com você, Andreasa. É mais um aniversário aí, mas o Temer não tem muito o que comemorar. Amanhã faz um ano desse escândalo que a gente, aliás, falou muito aqui ao longo do 3 em 1. Saudade desse assunto, Patrick Santos. Vocês vejam que essa denúncia é relativa ao outro lado da história, ao lado claramente criminalizado da história, o do procurador da República, Ângelo Goulart, que também fazia parte da zona de influência do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em cujo ambiente havia uma disputa de poder. Inclusive para ver quem chegava na frente para fechar delações, fazendo jogo duplo. Ângelo Goulart de um lado, essa turma de um lado, a turma do Marcelo Miller de outro. E aí é o caso de perguntar, onde está Marcelo Miller? Tem que tomar cuidado com a criação de cortina de fumaça. Onde está Marcelo Miller? Por que está parada a investigação relativa ao Marcelo Miller? O Ministério Público Federal só quer saber do Ângelo Goulart? Esse outro lado ficou parado? E mais, a Procuradoria-Geral da República, há meses, pediu a rescisão do acordo de delação premiada espúrio firmado pelo Janot, do Joesley Batista e turma. Isso está parado. Está parado há meses no colo do Edson Fachin, que visitou, na época de sua campanha para o Supremo, visitou o gabinete de senadores acompanhados por Ricardo Saúde, delator da JBS. E aí, doutor Fachin, o senhor que é tão diligente, foi tão rápido em homologar esse acordo, sem nem sequer checar se havia perícia daquelas gravações feitas pelo Joesley Batista com o presidente Temer, esse acordo absurdo, criminoso, desmontado publicamente, não será anulado de vez? Vai ficar em suspenso, enquanto o Joesley Batista diariamente vaza aqui e acolá novas informações que não revelou em delação? Agora revelando à Polícia Federal uma delação permanente para tentar reverter a situação em que se colocou? Como é que é, doutor Fachin? Vera Magalhães. Esses adendos que ele tem feito são uma tentativa de salvar a delação, né? Que está pela bola 7 ali. O próprio Ministério Público já pediu sua anulação e agora cabe ao Fachin dizer se vai ou não anulá-la. Ou resolver ele próprio ou submeter ao plenário do Supremo, caso considere que é o caso. Essa denúncia já era esperada, né? Do Goulart, é o procurador que foi corrompido pela JF em outra operação na qual eles eram investigados, Operação Zelotes, Greenfield, aliás. Eles são investigados em tantas operações. Este caso dizia respeito à Operação Greenfield. Então, a denúncia deve ser acatada e ele deve ser investigado. O Ângelo Goulart tentou sair, se livrar, dizendo ser perseguido pelo Janot, mas no caso dele, há entradas e saídas dos representantes da JF do seu gabinete, há conversas, há trocas de e-mails, há muita coisa a indicar que ele, de fato, negociou com o grupo, no caso no qual ele era um encarregado. Então, acho que a gente tem que separar as duas coisas. Eu acho correta a denúncia contra o Ângelo, acho que ele, de fato, foi corrompido.
mas também acho, ao mesmo tempo, concomitantemente, que tem sim de ser anulado o acordo da JF, até por uma questão didática e uma questão de salvar as delações premiadas. Elas são um instituto importante demais, muito fundamental para essa nova fase do Brasil de combate à impunidade e por isso mesmo há que se separar o joio do trigo. Essa delação deu errado, essa delação foi mal feita, ela foi uma delação armada e montada com a ajuda do Marcelo Miller, que é o que me consta, a Andreasa pergunta onde ele anda, está despachando num escritório do Rio de Janeiro. Me dizem que tem sido visto no centro do Rio de Janeiro, despachando num prédio de escritórios ali. Eu não sei trabalhando para quem, eu não sei fazendo o quê, mas de fato está sumido. Marcelo Madureira. Pois é, você vê, vão fazer 2 anos, né, Patrick? 2 anos. Um ano, perdão. Um ano. 2 anos é 2 anos do Michel Temer. Parece que foi ontem. 1 ano. E isso só mostra o seguinte: até agora, nem a opinião pública, o povo brasileiro, as autoridades, todos nós, não temos uma visão clara do que os irmãos Batista, a família Batista, produziu ao longo desses anos. O que se sabe é que se tem um passado nebuloso. E o que se olha, assim, o que se percebe o que ainda vai demorar para tudo ser esclarecido. Eu concordo com a Vera, é preciso se proteger o Instituto da Delação Premiada. Nesse sentido, tem que realmente invalidar a delação da JF e procurar-se um novo caminho no sentido de se esclarecer, porque o que me deixa mais, assim, estupefato, por exemplo, é essa proximidade dos irmãos Batista com o Palácio Planalto, né? O atual e o anterior. E isso não foi esclarecido, né? Isso está pedindo, gritando, e o que a gente vê é que cada vez fica mais nebuloso. Enfim. Só para dizer, e na minha opinião, o que eu defendo é que seja invalidado o acordo, sejam retirados os benefícios dos irmãos Batista, dos advogados, de todos aqueles do grupo que foram beneficiados, porém que sigam as investigações, que as provas que eles entregaram sejam consideradas lícitas, e principalmente as produzidas após a ação controlada da Polícia Federal, com autorização judicial, etc, etc. Então, todas as ações contra o senador Aécio Neves, que foram, né? etc, tem de continuar, tem de prosseguir. Vamos ver, eu acho que era importante que o ministro Fachin apressasse essa decisão. É o primeiro caso grande de delação premiada que tem um pedido de rescisão feito pelo próprio Ministério Público. É urgente que ele decida isso, porque isso vai definir o antes e o depois de como vamos lidar com o Instituto da Delação Premiada. Não é uma decisão qualquer, trivial, uma decisão que ele pode ir postergando de acordo com a conveniência. É uma decisão urgente, grave, importante, paradigmática. Por tudo isso, era fundamental que ele pautasse o caso, ou decidisse de forma monocrática, ou pautasse, se ele disser que não é uma questão que diz respeito só a ele, que é uma questão mais ampla, que deveria passar por todo o plenário, que peça a pauta, mas não dá para adiar mais. Fala, Andreasa. Inclusive porque já está aparentemente pacificado, dado que as provas geradas naquela investigação, naquele conjunto, terão validade, independentemente do acordo. Isso era o mais dramático para a Lava Jato. Isso me parece estar assegurado. A questão, portanto, é outra. É se aquele acordo espúrio que afronta a lei brasileira, através do qual, inclusive, se especulou contra a moeda nacional, terá validade ou não. Se ele vai ficar em suspenso como está, ou se será anulado como deveria já há muito tempo. Há meses isso está na pauta. Há meses essa bola está quicando na frente do doutor Fachin. Não dá para entender essa demora. Dá margem para especulação.